O que é ansiedade? A palavra ansiedade traz a ideia de estrangulamento, apertar o pescoço, puxar em direção oposta, asfixiar, tirar o oxigênio. Há muitas pessoas assim, não conseguem sequer respirar direito, e eu estou falando até literalmente. Pessoas que ofegam, pessoas que não conseguem sequer ter a cabeça arejada pelo ar puro que entra pelos pulmões, porque às vezes não é só o ar que você respire que entra pelos seus pulmões, é o ar do ambiente, pesado, denso, crítico, azedo, acre, tóxico, nervoso, violento. É isso tudo que pode atormentar sua alma, gerar turbulência nos seus sentimentos, provocar uma verdadeira tempestade na sua vida. Então, a ansiedade está aí gerando tantos males. E até as pessoas estão perdendo o que nós chamamos de saúde mental. São as pessoas perturbadas, inquietas, desassossegadas, ou a sobrecarga de tensões gerando burnout, ou as pessoas com problemas emocionais graves, de desestabilidade emocional, de crise emocional, de destempero emocional, pessoas com os nervos à flor da pele. Isso está atrapalhando as famílias estressadas, crianças estressadas. Talvez por isso muitos casais estão optando por ter um cachorrinho do que ter um bebê. Estão optando pelos pets e não pelas crianças. E nós estamos vivendo essa relação em que os homens não sabem mais conviver uns com os outros e querem conviver com animais. Por quê? Porque a sociedade está adoecida, está estressada, está esfrangalhada emocionalmente. Agora, talvez você pergunte assim, mas tem jeito, tem saída para isso? Como é que a gente resolve isso? Ou quais são as causas dessa ansiedade primeiro? Como é que nós podemos identificar? Então me permita tomar aqui a carta de Paulo aos Filipenses para identificar 4 causas, ou melhor, 3 causas, depois de tratar do assunto. Primeiro, lá no capítulo 1 de Filipenses, ele fala que as circunstâncias da vida podem roubar sua paz, tirar sua alegria, deixar você estressado. Paulo, no capítulo 1, verso 12, diz: meus irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E quando Paulo fala as coisas que lhe aconteceram, do que ele está falando? Que circunstâncias são essas? Poderíamos resumir dizendo, olha, ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso. Ele foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio para Roma, foi picado por uma cobra em Malta. Ele chegou em Roma preso e algemado. Por onde esse homem andava, tinha turbulência atrás dele, tinha tempestade atrás dele. E às vezes, essas circunstâncias difíceis, amargas, dolorosas, carrancudas, podem tirar nossa paz, podem tirar nossa alegria e podem encher nosso coração de ansiedade. Então, quando você tem relações trincadas, rachadas, quando as pessoas que caminharam com você não caminham mais, quando pessoas que andavam com você hoje criticam você, quando pessoas que você tinha na mais alta conta hoje se voltam para serem seus inimigos e acusadores, se você nutrir mágoa, se você guardar rancor, se você encher e empapuçar a sua alma de amargura, se você desejar o mal e até mesmo acionar o braço da vingança, você vai ficar ansioso, porque isso não resolve o seu problema, isso vai gerar mais problemas para você. E aí, Paulo mencionou uma terceira causa da ansiedade, está lá no capítulo 3, versículo 19 de Filipenses, quando ele disse que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O apego ao dinheiro, a avareza, a ganância, a sede de ficar rico. E a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E aqueles que querem ficar ricos a qualquer preço, a qualquer custo, caem em tentação e cilada.
e atormentam a sua alma com muitos flagelos. Mas a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então toda pessoa que faz do dinheiro seu Deus e busca a riqueza a qualquer jeito, de qualquer modo, a qualquer preço, essas pessoas não têm paz. Elas são atormentadas porque o Deus delas é o dinheiro. Elas não possuem dinheiro, elas são possuídas pelo dinheiro. O dinheiro as escraviza. Elas não têm apenas dinheiro no bolso, elas têm dinheiro entronizado no coração. Então, o que fazer quando você vê algumas fontes de ansiedade querendo enfiar as suas garras em você? Tem saída para isso? Paulo responde, sim, tem saída. E ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que você resolve como remédio eficaz para lidar com a sua ansiedade, ou até mesmo com doenças mentais, ou angústia da alma, ou angústia que atormenta a sua mente, é aprender a orar corretamente. Você precisa adorar a Deus por quem Deus é. Você precisa dar graças a Deus porque Ele é seu Pai. E você pode apresentar a Ele as suas necessidades e as suas súplicas. Quando você compreende quem Deus é e o adora, você está estancando o fluxo da ansiedade, ou você está cortando as unhas afiadas deste mal que quer sufocar você. Quem é Deus? Quão grande é Deus? Quão majestoso Ele é? E eu poderia aqui apenas citar os atributos que só Ele tem e não reparte nem com anjos nem com homens. E diria que Ele é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Ele cuida do universo. Ele tem as rédeas da história nas mãos. Ele quem dá vida, tira a vida, põe no trono, tira do trono. Ele está no controle não só do macro-universo, mas do micro-universo. Ele tem o controle da sua, da minha, da nossa vida. Quando nós entendemos que esse Deus controla o universo e que nem um fio de cabelo cai sem que Ele saiba, nem uma folha no outono cai sem que Ele permita, que tudo está sob o seu controle e governo, então isso traz serenidade e paz ao coração. Mas você pode falar com Ele, porque Ele é seu pai, Ele é seu amigo, Ele é seu provedor, Ele tem prazer em assistir você, em cuidar de você. Jesus disse, vós que sois maus, sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo. Ele tem o melhor para nós. Ele cuida de nós. Ele conhece o nosso nome. Jesus disse que se os pássaros que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e no entanto Deus as alimenta e elas não ficam ansiosas, você, eu, nós, valemos mais do que passarinhos. Jesus disse, olha, você está preocupado com o que você vai vestir? Olha os lírios do campo. A flor nasce hoje, viceja, floresce, murcha e seca. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com tanta beleza quanto os lírios do campo. Vocês valem mais do que flores. Então, quando nós compreendemos que este Deus é o nosso Pai, então nós não temos motivos para entregar o nosso coração à ansiedade. Mas, em terceiro lugar, Paulo diz que você vence a ansiedade quando você começa a dar graças a Deus por aquilo que já tem feito. Quanta coisa boa, quanto benefício, quanta bondade, quanta misericórdia, quanta graça, quanto perdão. Ele nos criou, Ele nos formou. Nós somos dele. Nós somos ovelhas dele, nós somos a menina dos olhos dele, nós somos a herança dele, nós somos a delícia dele.
Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros. Nós temos o nosso nome no livro da vida. Nós pertencemos à família de Deus. Você tem tantas razões para dar graças. Olha para o seu corpo, ainda que tenha dificuldades, doenças ou problemas, você está vivo, seu coração está batendo, seu cérebro está funcionando, seus olhos estão enxergando, seus ouvidos estão ouvindo, seu coração está batendo, seus pulmões estão recebendo ar, seus rins estão purificando as impurezas do seu corpo, suas pernas estão se movimentando, seus braços estão agindo, você tem uma boca que profere palavras inteligíveis. Você tem uma casa, você tem uma cama, você tem uma família, você tem amigos, você tem a igreja, você tem uma pátria, você é livre. Que coisa maravilhosa! Comece a dar graças. E não haverá mais espaço, talvez, para a ansiedade enfiar as garras em você. Então, o resultado, diz o apóstolo Paulo, que quando você desfruta desse extraordinário aspecto de você aprender a orar corretamente, vem dominar o seu coração a paz de Deus, que excede todo entendimento. Não é a paz com Deus, porque isso é um ato que ocorre uma única vez, quando você foi reconciliado com Deus, e agora você não é inimigo de Deus, agora você é amigo e filho de Deus. Então isso é um fato. Agora, a paz de Deus é uma experiência contínua, progressiva, gostosa, alentadora, consoladora, que inunda a sua vida de doçura da intimidade com Deus. Quando a ansiedade tenta entrar, não consegue mais. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. E a ideia de guardará aí é montar guarda, montar sentinela. É Deus colocando uma soldadesca ao redor da sua cabeça e do seu coração, da sua razão e da sua emoção, dizendo: aqui não tem mais espaço para a ansiedade entronizar-se. Então, como é que você lida com isso? Para ter saúde mental, para ter saúde emocional, para estar livre da ansiedade, é aprender a orar corretamente. Mas ainda você pode lidar com isso quando você aprende a pensar corretamente. Porque Filipenses 4,8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é de boa virtude, de boa fama, de virtude, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Ou seja, você vence ou você é vencido, dependendo da maneira como você lida com a sua cabeça. Assim como o homem pensa, assim ele é. Se você joga para dentro da sua mente só coisa ruim, é isso que vai acontecer com você. Se você nutre os seus pensamentos só de coisa ruim, é o que vai sair daí, é isso, coisa ruim. Mas se você alimenta a sua mente com a verdade, com a santidade, com a pureza, com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, com aquilo que é louvável, então do pensamento vai ser coisa boa, que vai direcionar a sua vida no caminho, na vereda da justiça. Mas em terceiro lugar, Paulo diz que você vence a ansiedade quando você ora corretamente, você pensa corretamente e você age corretamente. Talvez o grande problema dos cristãos da atualidade não é nem tanto a ignorância. A ignorância é um problema sério. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, não conhecer a verdade é render-se à loucura, à destruição. Agora, nosso problema maior é o fato de, sabendo, não praticar. Se nós praticássemos o que nós já sabemos, nossa vida seria outra. A desobediência, a rebeldia, a cerviz endurecida, pescoço duro que não se curva. Isso é o problema. Porque não importa o quanto você sabe, se você não pratica não adianta nada. Aliás, você se torna ainda mais culpado e mais responsável. Então, numa sociedade adoecida, numa sociedade que está confusa, onde
pais e filhos estão estressados, onde marido e mulher estão estressados, onde empresários e empregados estão estressados, onde governantes e governados estão estressados, onde as mídias sociais despejam palavras tóxicas todo dia sobre a sua mente. Neste mundo que está doente, que está prostrado, caído, é muito importante você ser um agente de cura. De você não só experimentar uma vida de paz e não de naufrágio emocional, uma vida de equilíbrio mental e não de destempero emocional, uma vida de sanidade e de santidade, é fundamental para mostrar para essa sociedade que podemos viver num mundo mau, mas dentro de um padrão superior, que é ditado não pelas regras deste mundo que jaz no maligno, mas procedentes e emanados da verdade da palavra de Deus que permanece para sempre. Então lhe pergunto para encerrar, você conhece alguma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa ansiosa? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Possivelmente você deve ter se olhado no espelho. Então eu quero dizer para você que tem saída. Talvez o caso seja tão crônico que você precisa de recursos medicamentosos. Mas eu vou lhe dizer que a saída melhor não está num comprimido que você consegue comprar na farmácia. Não está num spa no final de semana, nem mesmo numa viagem idílica. Você não vai resolver esse problema da ansiedade comprando uma casa maior, comprando um carro mais novo, usando roupas de grife ou frequentando os restaurantes mais conceituados. O que você procura em coisas, você só encontra em Deus, você só encontra em Jesus. A ansiedade é uma realidade que muitas pessoas enfrentam na vida cotidiana, levando a preocupações constantes sobre o futuro, inseguranças e medos que parecem insuperáveis. Em meio a esse turbilhão, Jesus se apresenta como a solução, oferecendo paz, esperança e uma nova perspectiva. Ao longo de seu ministério, ele nos ensinou que podemos lançar sobre ele nossas ansiedades, uma ideia que ressoa profundamente em nossos corações. Em Filipenses 4, versos 6 e 7, somos instruídos a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas a apresentarmos nossas petições a Deus em oração e súplica, com gratidão. Essa prática de oração não é apenas um ato, mas um convite divino para entregar a Ele as preocupações que nos sobrecarregam. Quando nos voltamos para Jesus em momentos de ansiedade, encontramos a segurança de que não estamos sozinhos. Ele é o bom pastor que cuida de suas ovelhas, que conhece cada detalhe da nossa vida e se importa profundamente com nossos medos e fragilidades. Em Mateus 11, ele nos convida a virmos a Ele, a levar nossos fardos pesados e encontrar descanso. Essa promessa de descanso não é uma mera palavra de conforto, é uma transformação real que acontece em nossos corações. À medida que depositamos nossa confiança nele, começamos a experimentar uma paz que ultrapassa todo entendimento, uma paz que guarda nossos corações e mentes. A solução para a ansiedade não está na ausência de problemas, mas na presença constante de Jesus em nossas vidas. Ele oferece uma nova perspectiva sobre as dificuldades, ajudando-nos a enxergar além das circunstâncias imediatas. Quando olhamos para Ele, somos lembrados de sua fidelidade e de suas promessas. Em tempos de incerteza, podemos nos apoiar em sua palavra, que nos assegura que Ele está no controle de todas as coisas
e que nenhuma situação escapa ao seu cuidado. Além disso, ao confiarmos em Jesus, somos convidados a viver no presente, evitando que a preocupação com o futuro nos consuma. A ansiedade muitas vezes se alimenta de especulações sobre o que pode vir, mas Jesus nos ensina a focar no aqui e agora. Ele nos encoraja a viver um dia de cada vez, confiando que nosso Pai Celestial sabe do que precisamos e nos proverá de acordo com sua vontade. A prática da gratidão também é uma chave poderosa para combater a ansiedade. Ao reconhecermos as bênçãos que já temos, deslocamos nosso olhar das dificuldades e renovamos nossa mente com as verdades do que Deus já fez por nós. Por meio da gratidão, cultivamos um espírito de alegria e contentamento, mesmo em meio a lutas. É essencial lembrar que a jornada de lidar com a ansiedade pode ter altos e baixos. Em algumas circunstâncias, pode ser necessário buscar apoio, seja através de amigos, líderes espirituais ou profissionais de saúde mental. Jesus não apenas nos chama a confiar nele, mas também nos incentiva a viver em comunidade, onde podemos encontrar apoio e encorajamento. Na vida de Jesus, vemos um modelo de como lidar com as pressões e ansiedades. Ele nunca evitou a luta, mas sempre buscou momentos de oração e comunhão com o Pai antes de tomar decisões importantes ou enfrentar desafios. Essa dependência de Deus é um exemplo que devemos seguir. Assim, ao enfrentarmos a ansiedade, podemos intencionalmente buscar a presença de Jesus, entregando nossos medos, preocupações e incertezas a Ele. Em sua presença, encontramos um refúgio seguro e uma paz que nos sustenta. Portanto, Jesus é verdadeiramente a solução para a ansiedade. Ao entregarmos nossos fardos a Ele, podemos experimentar a liberdade que vem da confiança em seu amor e cuidado. Que possamos, ao longo de nossas vidas, lembrar sempre que em toda e qualquer ansiedade, temos em Jesus não apenas um amigo, mas a solução que transforma nossos corações e nos dá esperança.